Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Internacional 1-2 Ceará 1, que acaba de acontecer lá no estádio do Castelão. Festa linda, maravilhosa dos caras que entraram pilhados até demais e o Inter, sabe-se lá como conseguiu uma vitória daquelas inexplicáveis. Gente, vamos ser bem honestos aqui. A atuação foi de quem vai cair. A vitória foi de quem vai conseguir se segurar. Esse é o cenário atual do Internacional. O futebol ele passou bem longe da camisa do Inter mais uma vez nesta noite. Eu não sei nem como explicar aqui didaticamente para vocês como é que os 3 pontos aconteceram. Mas eles ocorreram. Apesar do Ramon, apesar dos jogadores, apesar da própria diretoria do Internacional. Tá todo mundo meio que sabotando o próprio time. Mas Deus pode ser colorado, a camisa é muito forte, ou aquelas coisas inexplicáveis do futebol vão manter o Inter na primeira divisão. E é justamente sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, porque afinal de contas, empatou contra o Santos em casa no Beira-Rio, não cai mais. E vamos lá, faltando todas essas rodadas pela frente, não conseguir um empate contra o Santos, ou até uma vitória contra o Bragantino na última rodada que não vai ter o que fazer, no mínimo, o Internacional permanece na Série A do Brasileirão. É pouco? É desesperador? Mas é o que se tem para falar a partir de agora. Gente, esse vídeo, olha aqui, ó, é o famoso mata-cobra e mostra o pau, tá? Por quê? Olha aqui, ó, tô aqui no site da KTO, tá aberto no meu computador. Vou colocar aqui, ó, nas minhas apostas, eu sempre mostro quando eu perco, tá? Aí, ó, eu me quebrei no odão do Corinthians e São Paulo, mas acertei a outra, que o Corinthians ia vencer e venceu a partida. Me quebrei no odão da partida do Internacional, num dos odões, né? Primeiro tempo, teria teria 2 gols e ambos marcam. Me quebrei. Mas recuperei todo o valor que eu coloquei, teve um lucro, porque eu coloquei no odão, ó, o Inter ganha e o Vitinho marcaria, eu dava assistência. Ele marcou o gol, botei 5, saí com 55, só aqui já valeu a pena, né? Eu tive 50 de lucro. Mas eu também fiz uma outra, coloquei 10 que o Inter ia vencer o Ceará e saí com 34, ou seja, tive um lucro bastante relevante. Sim, é isso mesmo, eu ganhei desta vez lá na KTO. E mesmo que outras eu tenha perdido, o lucro foi muito maior do que o que eu perdi. Bom, às vezes isso acontece, não é sempre, mas eu mostro, inclusive com provas, várias vezes quando eu perco e agora tô te mostrando, JB acertou. Se tu quiser, para brincar, para te divertir, sabendo que é entretenimento, na descrição no primeiro comentário tu tem o link personalizado do JB lá na KTO. Site para maiores de 8 anos e para quem tem juízo na cabeça. Se preferir tem o QR Code também aqui na tela. Hoje tudo é válido, tá bom? Gente, vamos lá. Ramon Dias, leia-se Emiliano, porque é o Emiliano que faz tudo, começa num Tabata como grande novidade. Tabata lá na esquerda, ele começou, depois o Vitinho e o Vitinho na direita, o Alan Patrick centralizado, o Borré no comando de ataque. Sim, Carboneiro do banco. Me pergunta por quê? Não sei. A sorte do Inter foi que nesse jogo os caras entraram mais pilhados do que deveriam. Bom, talvez 40 mil pessoas no estádio, o presidente deles botando bicho de 2 milhões se vencesse o jogo, eles podem ganhar 10 milhões se o Ceará permanecer na Série A, colocou à disposição, os caras entraram pilhados. Com 1 minuto, o Dieguinho deles já podia ter sido expulso. Minutos depois, o Vina, experiente, passou até aqui pelo Grêmio recentemente, é meio que ídolo do Ceará, meteu a sola na chuteira no Luiz Otávio, foi expulso, não teve o que fazer. Só que a verdade é que o Internacional teve 80% de posse de bola, 79 uns quebrados, que não serviu para absolutamente nada no primeiro tempo. O Inter não fez nada interessante. O primeiro chute foi aos 35, quando o Bernabé dá um chutezinho mandrake de fora da área, nada demais. E 2 minutos depois, o Pedro Raul perde uma na pequena área, que até parece que estava impedindo o lance, mas assim, é preocupante pela movimentação que o Internacional deixou acontecer. Não serviu para nada o primeiro tempo. O futebol foi terrível. O Ceará parecia ter a partida controlada. 1 a menos, é verdade. Mete 2 linhas de 4. Escapa o Pedro Henrique nas costas do Bernabé, tentando dar seus escapes. Cara, o Internacional não fez nada para marcar o seu gol. E olha, eu diria que parecia que o Ceará estava dizendo: tá, o jogo tá no meu controle, uma hora vai escapar uma bola pra mim e eu vou fazer alguma coisa. Bom, todo mundo via que tinha alguns jogadores que estavam como se fosse um a menos. O Tabata,
o próprio Borré, o Alan Patrick produzindo pouco, não conseguindo produzir muito. Eu coloco o Borré aqui porque eu sei que ele tá mal e ele jogou mal e performou mal, mas eu também preciso colocar aqui uma ressalva dele, principalmente nesse primeiro tempo, que a bola não chegou. Se o cara é o camisa 9 e a bola não chega, ele obviamente está sendo bastante prejudicado nesse processo. Mas, pô, do Borré se esperaria uma saída da área, uma puxada de bola, alguma coisa, leva a marcação, faz qualquer coisa diferente que ele não está fazendo. No intervalo, qualquer pessoa de bom senso veria, tem que trocar. Sai Tabata, entra Carboneiro. Com 1 minuto, gente. Com 1 minuto, o Carboneiro faz uma jogada na esquerda, tabela com um cara ali, dá o cruzamento e aí o Vitinho perde um gol na pequena área de cabeça. Mas daí tu olha e diz assim, opa, peraí, finalmente o Ramon, leia Emiliano, porque é ele que faz tudo no Internacional, viu óbvio, meteu o Carboneiro e o cara faz com 1 minuto, entrega alguma coisa melhor. Só que parece que o Internacional, o Ramon, leia-se Emiliano, porque é o Emiliano que faz tudo, eles precisam viver com emoção. Com o quê? 10 minutos do segundo tempo, o Internacional coloca o Ricardo Matias em campo. Tira o Alan Rodrigues, bota o Ricardo Matias. Ricardo Matias vira o centroavante. A ideia era Ricardo Matias centroavante, recua um pouco o Borré, joga o Alan Patrick um pouco mais para trás e o Alan Patrick faz a armação do time do Inter. Sabe o que deu? Nada. O Ceará ali ganhou o meio campo. Cara, 7, 8 minutos depois, eles viram isso, o técnico e o auxiliar do Internacional, o técnico Emiliano e o auxiliar Ramon Dias, viram que o Internacional perdeu o meio campo. E aí eles fazem um malabarismo para tentar mudar, porque perderam o meio e, cara, os caras com um a menos, estavam dominando o setor do Internacional. E ali era assim, o Ceará ia começar, né, a dominar território e provavelmente ia fazer algum tipo de estrago no Internacional. Bom, aí temos que mexer. O que vamos fazer? Tira Luiz Otávio, bota o Aguirre vai para a lateral, pega o Bruno Gomes e joga para a vaga do meio campo, onde deveria estar o Alan Rodrigues, mas faz um preenchimento ali daquele setor. E aí tenta fazer alguma coisa. Bom, a verdade é o seguinte, tá? O Ramon e o Emiliano fizeram tudo errado na escalação, deixando o Carboneiro de fora, colocando o Tabata nas mexidas que demorou, não precisa ser no intervalo para fazer a mudança para o Carboneiro. Aí faz a mudança para o Carboneiro, muda equivocadamente depois quando o Internacional estava com essa situação. O gol do Vitinho é meio que do nada, tá? Vamos combinar aqui? É uma jogada do lado esquerdo que o Carboneiro começa, passa no meio por alguém, chega lá do outro lado e tu diz assim, e os caras do Ceará deixando chegar. É óbvio que para tu fazer gol, alguém falha. Mas falhas grotescas aconteceram. 2 nesse jogo que o Ceará meio que entregou gols para o Internacional. Bom, mas o Vitinho faz 1-0, tu diz assim, foda-se. Fez 1-0, agora, né, tem o resultado na mão. Desgraça pouco, é bobagem. Ricardo Matias, quando tudo parecia encaminhado, numa bola alta, mais uma vez, numa bola parada, mais uma vez, mete contra o gol. No escanteio dos caras, o Internacional dá um gol, porque o Ceará também não tinha tanta força assim para marcar o seu gol naquele momento. Só que aí veio o sobrenatural de Almeida, e eu não tenho como tirar isso. Uma bola que tá lá com o Bernabé, vai pro meio-campo, do meio-campo sobra pro Ricardo Matias, que é bom jogador, que tem movimentação de centroavante, que tem o talento de um finalizador, ele mesmo sem muito ângulo consegue bater meio que com o lado de fora do pé, uma batida bonita, porque ele tem qualidade, ele tem talento. Ninguém tira esse talento. O que falta pro Ricardo Matias é aquele comportamento profissional, aquele comportamento de, opa, peraí, eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ter compromisso tático, eu quero ter compromisso técnico, físico, eu quero me entregar, dedicar a isso aqui. Ele é meio, né, deixa a vida me levar, o talento puro, aquela coisa, precisa ser lapidado e precisa amadurecer. Bom, mas vai lá e faz o gol. Um gol acompanhado de choro, um gol acompanhado de emoção, de alívio, de distensionamento, não só de todo mundo, porque o Inter não vai cair, mas do próprio Ricardo Matias dizendo, cara, podia ser o fim da minha trajetória, marcar um gol nesse momento que, né, não vou dizer que decretaria o rebaixamento do Inter, mas, cara, traria uma panela de pressão pro Beira-Rio inacreditável. Bom, já falei que graça pouco é bobagem, né? Falo de novo. O Carboneiro consegue agredir o cara do Ceará nesse momento e ser expulso. Cara, isso explica muito da vida do Carboneiro. Todo mundo comemorando, e aí, vai o VAR. Aí imaginou-se, bom, será que teve a mão lá do Bernabé no começo do lance e vai anular? Não, era o Carboneiro dando um murro no coleguinha depois que o Internacional consegue o seu 2-1. É expulso o Carboneiro.
O Inter tem uma decisão contra o Santos, precisa de pelo menos um empate e consegue fazer uma bobagem dessas. E aí o cara, melhor jogador do Inter, fazer o quê, né? É o Carboneiro hoje, é expulso e não joga a próxima partida. Gente, a vitória, ela afasta o rebaixamento. O Inter não vai ser rebaixado. Não vai. Apesar de alguns jogadores, como o Borré, como o Alan Patrick, tô citando eles porque são os de mais renome, os de melhores salários, os que mais se espera futebol, que nunca assumiram a bronca, que nunca conseguiram jogar do tamanho da sua responsabilidade, apesar do técnico, do Ramon, do Emiliano, do técnico Emiliano, do auxiliar Ramon, porque é assim que acontece, tá todo mundo vendo essa situação, e apesar da diretoria colorada, o Inter não vai cair. Mas tem muita coisa errada. E essas reflexões, elas precisam ficar para 2026. Cara, o que aconteceu nesta temporada para chegarem no dia 20, quase 21, no momento que eu estou gravando, de novembro, para escapar de um rebaixamento? Isso é muito sério. É muito sério. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.